Então, agora a gente vai começar com a professora Cláudia. Eu vou fazer a mediação, além de ser um dos que vai ser professor também. A mediação minha já estava prevista. E eu tenho que ler aqui. Cláudia, tu me alcança, faz favor? O currículo dos professores de hoje. Então, a professora Cláudia Tirelli é professora do Departamento de Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Sociologia, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, vem se dedicando a pesquisar os seguintes temas: filantropia empresarial, terceiro setor, sociedade civil, políticas públicas, ações coletivas e associativismo. Não está no currículo, mas eu faço um adendo. A professora Cláudia também é a coordenadora do NUPES, o Núcleo de Pesquisa Social da Universidade. Professor Marco Cadoná é professor do Departamento de Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul. Possui graduação em Filosofia pela Unijuí, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua nas áreas de Sociologia Política, Sociologia do Desenvolvimento e Sociologia do Trabalho, realiza pesquisas sobre dinâmicas regionais de organização do mercado de trabalho, reestruturação produtiva, organização do processo de trabalho, classes sociais e ação coletiva, formação de classe da burguesia industrial no Brasil. O terceiro professor de hoje é o professor Caco Batista. Não tem currículo dele aqui, tem o currículo do professor Botelho. Eu não vou ler o currículo do professor Botelho. O professor Caco Batista é sociólogo, graduado pela URGS, é mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor do Departamento de Ciências Humanas da Unisc, atua na área de políticas de saúde, especialmente política de drogas, e dá aula de sociedade e cultura contemporânea e pesquisa, então, um pouco na área da comunicação. Atualmente, o professor Caco é o chefe do Departamento de Ciências Humanas da Unisc e é um dos organizadores desse curso. E é a pessoa que está falando. Então, a gente começa com a Cláudia. Bom, então já fui devidamente apresentada aqui pelo Caco. Queria dizer, primeiro, desejar boa noite a todos, que tenhamos uma boa noite de reflexão, aquecidos aqui dentro, já que vocês foram heróis, saíram de casa ou do trabalho para vir aqui fazer essa reflexão junto com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer também aos organizadores, ao Caco e ao Rogério Silveira, pelo convite para estar participando também desse nosso curso sobre o golpe de 2016, que é um curso que tem ocorrido em várias universidades pelo Brasil afora, e em um número bem mais reduzido nas universidades não públicas, privadas e comunitárias. Então, eu queria colocar isso porque eu acho que é um registro importante nós estarmos fazendo esse curso aqui na nossa Unisc, estarmos refletindo sobre o que vem acontecendo nos últimos anos e pensando um pouco para onde vamos. Bom, o tema, então, da aula que eu organizei para hoje à noite, está o título aqui, a Política das Ruas e a Política Institucional, dos protestos de 2013 ao golpe de 2016. E já tem uma foto de fundo, que é uma foto de 2013, onde já demonstra
a partir, não sei se vocês conseguem ver isso, mas aparece de... obrigado, ficou bem melhor. Aparece já a grande diversidade, né, de cores, de cartazes, de demandas, que foi, né, algo muito inovador, né, que nós vimos nos protestos de 2013. Tá? E depois nós vamos ver como é que isso, digamos, vai se transformando ao longo dos outros ciclos de protestos que nós vamos ter no Brasil, a partir daí. Certo? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que se tratam, né, de processos muito recentes. E, como já foi dito até aqui por outros professores, há sempre uma dificuldade em nós interpretarmos processos recentes. Então, tanto a sociologia como a ciência política, na verdade, elas trabalham muito mais para trás do que para frente. Embora isso seja importante para pensar, né, nas ações para frente. Mas é muito difícil a gente analisar, né, e tirar conclusões mais definitivas sobre processos que nós ainda estamos vendo as repercussões. Então, o que eu vou trabalhar, já estou dizendo, assim, a partir da literatura, basicamente da sociologia e da ciência política, que tem se debruçado sobre essas mobilizações coletivas no Brasil, mas também com uma grande diversidade de interpretações. Então, eu já coloquei ali que não há uma interpretação unívoca e consensual sobre esses processos. E há, inclusive, uma disputa pelo enquadramento interpretativo das mobilizações iniciadas em 2013, a depender, né, dos entrevistados, né, dos professores, estudiosos, a interpretação pode variar bastante. Né? Então, desde aquelas que mostram como que surgiu uma nova forma de fazer política, uma forma horizontal, inovadora, né? Como aqueles que demonstram também que há um retrocesso, né? E que surgem pautas conservadoras. Quer dizer, vai depender, né? E isso vai estar presente nessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar essa heterogeneidade, né? Muito presente também nas mobilizações e nas interpretações sobre essas mobilizações. Então, a proposta da aula é retomar algumas leituras sobre os ciclos de protesto iniciados em junho de 2013, os quais ainda hoje suscitam diferentes interpretações entre pesquisadores das áreas das ciências sociais, olhando, sobretudo, para os processos e repertórios de mobilização. Então, embora o título da aula fale entre a política das ruas e a política institucional, o foco mesmo, né, sobre o qual eu vou me debruçar é muito mais da política das ruas. É claro que nós não vamos nunca poder pensar a política das ruas descolada ou sem conexão com a política institucional. Mas o meu foco de análise vai ser mais sobre a mobilização e a política, então, das ruas. Bom, uma das... Ai, me desculpem, mas eu vou ficar mais de lado, de costas, para os meus colegas aqui. Bom, algumas questões iniciais. Essas mobilizações que nós vemos, essas ações coletivas que nós vimos desde 2013, elas aparecem nos trabalhos, né, dos analistas e pesquisadores, nominadas de diferentes formas. Né? Então, vocês vão ver trabalhos, por exemplo, que falam das jornadas de junho, né, que foi uma denominação que está sendo ainda bastante utilizada. Né? Então, acontecimentos de junho, manifestações de rua de 2013, ciclo de protestos de 2013, de 2015 e 2016. Então, essas várias denominações, entre outras, tá, vocês vão ver, então, nas análises, mas todas preocupadas em entender, então, essas ações coletivas, né, que emergiram, então, a partir de junho de 2013 e que nós vamos ver repercussões até hoje.
E a outra questão também é como interpretá-las. Trata-se de um mesmo ciclo de protesto que expressa uma só vontade coletiva? Trata-se de vários ciclos de protestos com participantes e demandas específicas? Trata-se de ciclos de protesto heterogêneos que vão alterando as suas pautas e participantes? Então, aqui já tem 3, digamos assim, pontos de partida, indagações próximos, né, mas diferentes. Então, a minha análise vai se pautar, sobretudo, né, nessa terceira indagação. Tá? Eu me baseei para construir a aula muito numa interpretação que trabalha que nós vivemos 3 ciclos de protesto, pelo menos, né, e que vão ter configurações diferentes, né, tanto entre seus integrantes, nas suas pautas, os repertórios, né. Então, o de 2013, o de 2015 e o de 2016. Então, frente a essas interpretações heterogêneas, então, alguns, eu já até mencionei, falam que esses ciclos representaram a emergência de novas formas de fazer política, um experimentalismo político, opondo-se ao formato político-institucional criado com a redemocratização do país. Né, sobretudo, aqueles grupos mais autonomistas e anarquistas, que vão estar muito presentes em 2013, vão apontar, né, para uma nova forma de fazer política, né, menos vertical, mais horizontalizada, né, e vão questionar, então, justamente a política que tinha sido consolidada a partir da redemocratização. Outros colocam que foi um movimento iniciado por grupos e organizações de esquerda que foi capturado pelas forças conservadoras e de direita. Então, mostra que 2013, digamos assim, seria basicamente, né, iniciado por aqueles grupos à esquerda, inclusive da coalizão de forças, né, que estava no governo, né, e muitos fora também da política institucional ou também de partidos localizados, né, o PSOL, o PSTU, mas mais grupos autonomistas e anarquistas, e que depois esse movimento teria sido capturado, digamos assim, por forças conservadoras. Outros ainda colocam que foi tudo isso junto, representando uma confluência momentânea de forças heterogêneas, tanto em termos ideológicos e políticos, e uma crítica ao PT por forças da esquerda mais radical e por forças conservadoras. Até botei ali o nome do Breno Bringel, né, que é um cientista político que aponta bastante nessa linha. Quer dizer, desde o começo já de 2013, já existia uma grande heterogeneidade, embora, né, digamos, a hegemonia sobre os movimentos que se seguem, elas vão se alternando e vão trazendo, né, outros grupos, né, para o centro dos protestos. Uma das questões que eu acho que é importante refletir é por que essas mobilizações, então, elas adquiriram tanta importância nas análises sobre o golpe de 2016. Por que estudar, né, essa política das ruas? Qual a importância que elas tiveram? A maioria das análises identifica, nessas mobilizações de junho de 2013, o início de um processo de desestabilização da coalizão política que estava à frente do governo federal. Então, essa, digamos assim, é uma grande justificativa, né, para nós nos debruçarmos a entender esse processo. Quer dizer, existe uma relação entre a política das ruas, né, e a política institucional. E, apesar da ausência, então, de consenso, as análises apontam para a grande heterogeneidade dessas mobilizações, tanto em termos de seus integrantes, como das suas reivindicações, elementos que vão variando ao longo do ciclo de protestos. Então, esse seria, digamos assim, um consenso, né, diante da grande diversidade de interpretações. Bom, qual é a hipótese que vai nortear, então, essa aula? É que as mobilizações de 2013 surgiram a partir de mudanças nas oportunidades e constrangimentos políticos, o que possibilitou a fragilização do governo e a entrada em cena de novos grupos insurgentes e outras pautas,
cuja hegemonia irá variar ao longo dos diversos ciclos analisados. Então, nós vamos ver como que esses protestos eles se iniciaram, né? E eles se iniciaram a partir de algumas oportunidades que nós vamos ver naquela conjuntura, mas como que a partir dessa, digamos, primeira surpresa que causou, né, o ciclo de protestos de 2013, isso abriu, né, uma instabilidade política que propiciou que outros grupos e outras pautas, né, entrassem no movimento e disputassem a hegemonia do movimento. Por isso que é tão difícil, eu, quando estava organizando a aula, a gente se vê, né, de alguma forma, a gente se coloca, né, dentro desse processo, porque nós vivemos esse processo muito recentemente, né? Então, por que a gente estranhava ali em 2013? Né? Por que algumas pessoas te chamavam para ir no protesto e tu via com uma certa desconfiança? Onde que tu te colocava? Em quais protestos que tu teve? Né? E aí a gente começa a pensar mesmo e a dar alguma inteligibilidade a partir, né, agora dessas análises. Bom, o pano de fundo, digamos assim, para a construção da aula está muito apoiado nessa abordagem do confronto político, né? Então, essa abordagem do confronto político, ela justamente ela se pauta na ideia, né? E ela foi criada, até fazendo a referência, né, a partir de toda uma construção de cientistas políticos norte-americanos, né? Então, Charles Tilly, Sidney Terrell e outros, né, e que vem trabalhando sempre a questão, né, das ações coletivas de confronto, mas nunca olhando só para elas, né, sempre olhando elas em relação, né, às instituições políticas, né, e como que isso é fundamental para se entender essas ações coletivas, né? Que armas elas usam, como elas se organizam, né? Como que elas constroem, né, a sua identidade, né? Como que elas constroem as suas táticas, as suas estratégias, né? Sempre em relação, né, justamente, normalmente, ao governo, né, às forças repressivas, né? E isso vai, então, tendo influência, né, recíproca nesse processo. Bom, os elementos, então, normalmente identificados por essa literatura do confronto político, que eles chamam de oportunidades e restrições políticas, então, dizem respeito às organizações formais de governo e de políticas públicas, a facilitação ou repressão por parte das autoridades e a presença de aliados potenciais, rivais ou inimigos. É isso que eles constroem em termos de conceito de estrutura, né, de oportunidades políticas. E, quando ocorrem, então, mudanças em alguns desses elementos, alteram-se as condições que encorajam ou, por outro lado, constrangem as ações coletivas de confronto, né? Isso é importante para a gente entender por que, né, de repente, por exemplo, em 2013, quando tudo parecia que estava tão bem, né, as políticas públicas, né, tendo resultados muito positivos, né, em termos da diminuição da desigualdade, diminuição da pobreza, da extrema pobreza. Tinha vários, digamos assim, indicadores que mostravam avanços que nós tínhamos tido a partir dos anos 2000, né, mas por que, de repente, né, a gente é tomado de surpresa, digamos assim, nesse processo, ou nesse ciclo de protesto, né, que emerge ali em junho de 2013. Então, alguns analistas colocam, se fossem perguntar assim, em maio, um mês antes, né, da eclosão dos protestos em junho, ninguém diria, né, que aconteceria todo, né, esse processo de mobilização que envolveu e se disseminou pelo Brasil todo. Bom, o que é, então, um ciclo de protestos ou um ciclo de confronto, né? O conceito, então, que essa literatura trabalha, né, ela mostra como que é uma fase de conflito acentuado que atravessa um sistema social, com uma rápida difusão da ação coletiva de setores mais mobilizados para outros menos mobilizados,
com um ritmo rápido de inovação nas formas de confronto, com a criação de quadros interpretativos de ação coletiva, novos ou transformados, com uma combinação de participação organizada e não organizada, e com sequências de fluxos intensificados de informação e de interação entre os desafiantes e as autoridades. Quer dizer, esse conceito, né, é o conceito que vai pautar, então, a interpretação de que houve um ciclo de protestos em 2013, houve outro ciclo de protestos em 2015 e outro ciclo de protestos em 2016. Embora, digamos assim, a crise política ela é uma só, mas a gente pode identificar 3 ciclos de protestos, quer dizer, são momentos de alta intensidade de mobilização nas ruas, né? E, normalmente, eles iniciam a partir, principalmente de 2013, a gente identifica muitas características aqui, a partir de alguns grupos organizados, e já, digamos assim, mais acostumados a mobilizações, e, rapidamente, isso se difunde para outros grupos menos organizados, né, e que vão também, né, de certa forma, se apropriando, né, de formas de mobilização. Então, isso é interessante também a gente ver, né, como que começa a entrar novos atores, né, e novas pautas a partir da fragilização causada por um grupo, ou grupos, melhor dizendo, mais organizados e com pautas diferentes, inclusive. Então, ao desafiarem elites, os primeiros se erguem e revelam as vulnerabilidades de seus oponentes, deixando-os vulneráveis aos ataques de desafiantes mais fracos. A instabilidade encoraja o confronto. Então, é isso que essa literatura traz bastante, que nos ajuda bastante a entender, né, a entrada, isso de outros atores naquelas mobilizações. Muito se discute se elas foram espontâneas ou não espontâneas, em 2013. Né? O que os pesquisadores têm demonstrado é que os primeiros insurgentes eram vinculados, né, a grupos, né, mais institucionalizados ou não institucionalizados, mas grupos já e que tinham críticas, né, à forma como o PT vinha conduzindo, né, o governo. Então, a ação coletiva ela expõe pontos de fraqueza dos opositores que podem não estar evidentes até que sejam desafiados. Ela pode derrubar barreiras institucionais, possibilitando a passagem de outras reivindicações. Quando é iniciada em uma parte de um sistema, em favor de um tipo de objetivo e por um grupo particular, o encontro entre aquele grupo e seus antagonistas fornece modelos de ação coletiva, interpretações e mobilizações que produzem novas oportunidades. O que nós vamos ver é que esses grupos, né, eles, digamos assim, é como se a gente dissesse assim, abre a porteira. Né? Só que depois que abriu a porteira, vários outros, né, inclusive não acostumados à mobilização, à realização de protestos, começam a ver, né, e aprender também, né, a fazer esse tipo de mobilização, né, e esse tipo de protesto. Inclusive, a repressão pode determinar, em contextos específicos, o sucesso de um movimento, na medida em que este passa a receber apoio de outras organizações e públicos que se tornam solidários à sua causa. Então, isso é bem interessante também, porque a repressão não necessariamente ela repercute numa desmobilização. Em alguns casos, sim. Tá? Mas, dependendo da forma como ela ocorre, e aqui, nesse caso, em 2013, nós tivemos um momento bem emblemático de repressão, né, principalmente esses jovens que foram às ruas, né, com essas as pautas mais diversificadas, eu diria, né, que começou pela questão da passagem, do custo da passagem, mas depois, cada vez mais, ela tomou outras também frentes, ela se diversificou, e, inicialmente, a mídia toda era contrária a esses protestos, né? Se colocava até a Silvana Krause, quando esteve aqui, mostrou um vídeo do Jabor, onde o Jabor, claramente, ele, né, muda, né, a sua posição. Então, a mídia, inicialmente, ela colocava
contra os protestos, né? Mas, depois da forte repressão policial que teve em algumas capitais, isso mudou, né? Inclusive, a repressão até atingindo alguns jornalistas, isso mudou. Bom, quais foram, então, as oportunidades para a eclosão das mobilizações em 2013 no Brasil? Então, aqui a gente fala o que, de certa forma, digamos assim, propiciou, né, essa primeira, né, emergência de protestos em 2013. Então, uma primeira seria a onda de protestos globais, né? Então, de 2011 a 2013, que funcionou como um efeito demonstração e proveu um novo modelo de ativismo, o repertório autonomista. Então, nós vemos assim como que o Brasil não é uma bolha, né, e como que, principalmente, o movimento dos indignados na Espanha, né, o Occupy Wall Street, quer dizer, formas de mobilização que não eram as formas mais institucionais, como a esquerda vinha se organizando no Brasil, elas começaram a pautar várias organizações e movimentos, né? O movimento estudantil, por exemplo, na URGS, em geral, né, vários grupos se colocam como anarquistas, autonomistas, e tem várias críticas, digamos assim, à política institucional conforme ela foi estabilizada aqui no Brasil a partir da redemocratização. Bom, em segundo lugar, o fato do Brasil sediar os mega-eventos, né? A Copa das Confederações e a Copa do Mundo, em 2014, as Olimpíadas, em 2016. Então, ofereceu palco global para possíveis protestos, quer dizer, uma oportunidade, né, realmente para colocar, né, a crítica, né, que esses grupos traziam, principalmente a questão dos mega-eventos. Então, tudo que os mega-eventos provocavam, né, em relação às cidades, a remoção de populações, né, a quantidade de recursos investidos, né, em relação a outros investimentos que deveriam ser feitos em políticas sociais, isso tudo estava colocado. Também a literatura coloca a mudança na relação entre governo e movimentos sociais. Isso aqui é discutível, mas, enfim, a literatura aponta que, ancorada numa alta aprovação do governo, a Dilma pouco dialogou com a sociedade organizada, deixando o protesto como caminho para pleitos. Tá? Então, isso tem a ver muito, né, com algumas críticas em relação à própria condução, né, da presidenta Dilma. Tampouco atacou tópicos abertos desde a redemocratização, como os problemas urbanos e a eficiência de políticas públicas. A volta da pauta anticorrupção, então, nesse período. Né? Então, em agosto de 2012, começou o julgamento de políticos acusados de apropriação indébita de fundos públicos. O Mensalão foi um espetáculo midiático, com comentaristas e colunistas de imprensa tomando partido do tribunal contra o governo. Então, isso também trouxe essa pauta, né, à baila. E a transformação rápida da pirâmide brasileira durante os governos Lula. Então, o processo perturbou a representação simbólica da hierarquia social, ao tornar menos eficazes seus princípios organizadores. Então, aqui também aquela questão que muito tem se falado, né, de digamos, um grupo, né, um segmento importante, né, da classe trabalhadora que ascendeu, que passou a entrar na universidade, que passou a frequentar os aeroportos, né, e que não era já bem visto, digamos assim, por parte, né, da elite. Bom, então, entrando agora realmente nos ciclos de protestos entre 2013 e 2016. Então, eu já falei um pouco que vou apressar um pouquinho a minha apresentação. Que, então, embora a crise política ela possa ser vista como uma crise só, né, começada ali nesse processo de desestabilização, pode-se identificar 3 ciclos de protestos bem definidos. Tá? O ciclo de protestos, então, de 2013, o ciclo patriota, março e abril de 2015, e o ciclo do impeachment, que é dezembro de 2015 a março de 2016.
Então, nesses ciclos de confronto, os manifestantes construíram diferentes estilos de ativismo, diferentes formas de fazer, né, de se mobilizar, né, de promover a ação coletiva, né. Então, os chamados repertórios de confronto, né. Alguns autores têm utilizado também repertórios de mobilização, para mostrar que os repertórios não necessariamente eles são de confronto, eles podem ser também, muitas vezes, adotar outras estratégias. O que são os repertórios? São as formas rotineiras de fazer reivindicações, levando-se em consideração um determinado local e período. É aquilo que se sabe como fazer em um determinado tempo e lugar, né? Como fazer protestos. Então, eu sempre, quando eu trabalho isso em aula, eu digo, tem formas de fazer protesto que não são utilizadas no Brasil. Por exemplo, né, a imolação, né? Então, nós não utilizamos qualquer forma de protesto. A gente usa aquelas formas de protesto como se fosse um cardápio, né? Então, ele não é infinito, é aquilo que se sabe, né, como fazer, né, como organizar, então, uma passeata, uma manifestação, um abaixo-assinado, quer dizer, dependendo do lugar, da cultura, né, desse local, da sua tradição, vão ter determinados repertórios, né, possíveis. Nem todos são possíveis, essa é a questão. Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem um pé, digamos assim, na cultura. Então, ele é importante para pensar isso, tá? E os manifestantes vão utilizar esses repertórios, né, já existentes naquele lugar. E é claro que, em cima dos repertórios já existentes, vão promover também mudanças, né? Bom, nos ciclos de protesto, então, entre 2013 e 2016, pode-se identificar 3 tipos de repertório, tá? Isso com base na Ângela Alonso. O repertório socialista, que usa vários símbolos que nós acho que conhecemos bem, né? Então, usa as bandeiras vermelhas, os megafones, e é considerado que tendo uma organização mais vertical, normalmente tem envolvimento também de sindicatos, de centrais, né, mais organizados. O repertório autonomista, que foi a grande novidade desses confrontos, então, que é influenciado pelos movimentos por justiça global, né, que repaginaram os signos e slogans anarquistas. Aparece aí a defesa de um estilo de vida alternativo, anti-hierarquia de gênero, compartilhamento de espaços e objetos, organização descentralizada, deliberação por consenso e ações performáticas e diretas, tática Black Bloc, né, então, utilizando também alguns atos de violência como uma forma de protesto, e que isso teve muito em pauta ali em 2013, jograis, performances contrárias aos símbolos dos poderes financeiro e político, né? Então, pauta anticapitalista, antiestatista. Então, eu me lembro muito